Bem-vindos ao 46º, é isso? É esse? Isso. 46º colóquio online, virtual, do Observatório de História em Quadrinhos da ECA USP. Hoje a nossa programação é o Lielson Zene o professor doutor Lielson Zene vai apresentar a sua tese de doutorado e o professor Alberto Pessoa vai coordenar o debate sobre o capítulo do livro The Routledge Companion to Comics, o capítulo que trata de mangás do leste da Ásia e as suas conexões com os quadrinhos do leste e oeste. Tá? Antes de começar, eu queria mostrar algumas coisas que eu comprei recentemente, pode interessar alguém de vocês. Dá para ver aí? O André Damer lançou uma coletânea de tiras pela Companhia dos Quadrinhos, quadrinhos dos anos 20. Ele já tinha feito isso há 10 anos. Ele publicou uma coletânea das tiras chamadas Quadrinhos dos anos 10, né? E agora ele lançou, nesse formato vertical de tiras, né? O Quadrinho dos anos 20. Tem um mangá que eu achei muito legal, Crazy Food Truck. Tá? É meio Mad Max, tal. São 2 volumes, tá? E já encerra a história. Isso é legal, porque eu, por exemplo, não gosto de pegar mangá que tenha 40 volumes. Um que eu achei muito legal, em termos de roteiro e desenho, é A Baleia Biblioteca, do roteirista francês Zidrou e essa artista Judith Van Steendael. E, por último, Bouncer, Primeiras Histórias. Um roteiro do Jodorowsky. Para quem não conhece, o Jodorowsky é chileno. Ele passou anos exilado no México. Ele é um anarquista. Ele é roteirista e diretor de cinema e roteirista de quadrinhos. A obra principal dele é o Incal, que ele fez junto com o desenhista Moebius, né? Isso foi nos anos 80, né? E hoje em dia o Jodorowsky tem 95 anos e continua produzindo, tá? E vale a pena. Ele quase dirigiu Duna. Ele fez todos os layouts né? E é pena que naquela época ele queria fazer um filme assim, que daria mais de 3 horas, né? Eu também queria chegar aos 95 produzindo. E o produtor não quis apostar, ia ser muito caro. Aí foi feito, no começo dos anos 80, uma versão do Duna em um filme só, dirigido pelo David Lynch, que não deu muito certo. Mas o Jodô, como ele é chamado, né, continua aí produzindo. Alguém tem mais alguma coisa para mostrar? Fala, Alberto.
Boa noite, professor Roberto. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelas Boa noite. felicitações. Eu queria mostrar um livro que eu adquiri recentemente, acho que está parecendo um pouco desfocado, que É, é o Laboratório de Artes Visuais, Fotografia Digital e Quadrinhos, que é da editora Intersaberes. Eu coloquei aqui no chat a bibliografia, tá? Qual que é a proposta desse livro, né? É de apresentar os fundamentos, né, da fotografia de maneira resumida, os fundamentos das histórias em quadrinhos, e os autores propõem algumas ações pedagógicas utilizando essas duas linguagens, né? Eu achei interessante porque, por exemplo, no meu caso, que eu sou professor de um curso de comunicação, muitas vezes os alunos não sabem desenhar, então eles podem utilizar a fotografia como um meio de sim, construção de narrativa. Então, eu achei a bem interessante o fotonovela. livro, isso. E assim, ele está com um desconto muito grande lá na. Eu não quero ficar falando nome de lojas, né? Mas ele está com um desconto muito Pode grande falar. nos apps de venda de quadrinhos, de livros. Tá aqui, tá? No chat, a referência bibliográfica. E eu queria tirar só Legal. uma dúvida, na verdade, que é o seguinte: é, no evento do Jornadas, existe uma possibilidade de lançar livros, né? O que eu queria saber era o seguinte, por exemplo, nós que somos pesquisadores, mas também autores de histórias em quadrinhos, nós podemos submeter para, de repente, lançar nos jornadas também, ou tem que ser obra acadêmica apenas, de estudos, de artigos? Eu fiquei com essa dúvida na questão da seleção. Fala, Céu. O que tinha sido definido é que poderiam ser quadrinhos resultantes de pesquisas, né? De aplicação, né, Roberto? Pelo menos foi isso que a gente É, tinha discutido, né? Então, se foram histórias em quadrinhos que foram frutos de alguma pesquisa, de algum trabalho, alguma aplicação, né, de algum projeto, esses quadrinhos seriam aceitos, né? Por enquanto, não quadrinhos fora desse escopo, né? A gente tem acho que 1 ou 2 inscritos esse ano, que pelo que eu entendi são frutos, ainda vai passar ainda pela comissão para ver, mas eu lembro que ano passado a gente teve né? 1 ou 2 parece que se inscreveram e participaram, mas é isso que foi combinado. Pode ser, fala, então, Paulo. oriundo a produção de um projeto de extensão? Isso, pode ser. Perfeito, Pode perfeito. ser, é Muito só se obrigado. inscrever, manda no e-mail as informações, né, o sumário, qual é a origem, né, do quadrinho, e aí esse sim, esse pode participar. Muito obrigado. Tá bom. Fala, Paulo. Eu não sei se eu ia falar. Eu só pus no chat aí que tem o edital, primeiro edital, do 7º Encontro Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial, que é da ASPAS, que é a associação que reúne pesquisadores de histórias em quadrinhos. E neste ano tem uma novidade, que o encontro vai ser também internacional. Então, ao mesmo tempo que é o 7º encontro, é o primeiro encontro internacional da ASPAS. As inscrições começam, acho, eu não tenho de cabeça as datas do edital, mas está aí no link para acessar o edital. Né? Julho, professor. Ótimo, obrigado, Robson. E o congresso, o encontro é em novembro, que vai ser lá em Mato Grosso do Sul, na UEM, Universidade Estadual. Eu estou errando o nome, mas é lá em Mato Grosso do Sul. Beleza. E tem também um lá de Minas Gerais, Instituto Federal, os colegas que pesquisam quadrinhos e cinema, vai ter também um encontro, vai ser um evento gratuito e virtual, né? Parece que as inscrições começam em julho e o evento é em setembro. Então esse é virtual para quem pesquisa quadrinhos e cinema. E vai ter também uma UNB de uma pessoa que acabou de entrar na sala. Se ela ficar confortável de dizer, pode dizer. Se não, fica só registrado. O que é? Não posso dar spoiler. Opa. Vai ter que dar spoiler. Então é só isso. Paulo, você me pegou desprevenida. Eu não tava... eu tava sem microfone, sem câmera, sem nada, assim. Espero que a gente tenha, estamos fazendo o projeto para conseguir patrocínio para fazer em novembro o encontro na UNB também, na primeira semana.
Vai ser quadrinho, literatura, tradução e acessibilidade. Então, assim, spoiler também, vamos ter Paulo Ramos no encontro. Isso é spoiler. Esse é spoiler. Puxa vida. Bom, vamos passar então a palavra para o Lielson, que Posso falar vai mais uma coisa, apresentar. só para registrar? Fala. Teve o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, ele como sempre foi um sucesso, mas teve dessa vez uma coisa diferente, né? Lielson me ajude aqui, Lielson estava lá no FIC também, que foi uma tentativa parecida com o que aconteceu na Bienal do Rio de Janeiro, em 2019. Uma vereadora filmou, a prefeitura dá para as crianças comprarem um ticketzinho para as crianças no FIC comprarem um voucher, né, para comprar quadrinhos. E é uma forma de estímulo à leitura, vínculo com a escola, muito bem intencionada a ideia. E uma vereadora filmou as crianças passando assim, em ângulos bem, né? Não que elas estivessem comprando, mas perto de quadrinhos LGBT, perto de quadrinhos de... Enfim. E botou isso nas redes sociais como um escândalo. Veja ao que nossas crianças têm acesso. Isso no FIC ficou meio contido, mas ao longo dessa semana teve alguns ecos, né? Uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que o caso foi exposto, foi formalizado, o incômodo, vamos dizer assim, foi formalizado, e eu só trago a discussão, né? Porque é muito parecido com o caso que aconteceu em 2019 na Bienal do Rio de Janeiro. Sim. E o argumento é mesmo, né? E a pessoa é candidata a vereadora, e aí você consegue, por meio da pauta de costumes, arrebanhar um inimigo comum para arrebanhar mais seguidores. A estratégia é a mesma, mas como aconteceu, fica só registrado. Legal. Legal não, foi terrível. Agora vamos passar a palavra para o Lielson. Você pode até comentar essa questão da FIC, tá? E apresentar para a gente a sua tese de doutorado. Obrigado, Roberto. Queria dar boa noite para geral aí. Eu estou um pouco rouco, bem no dia da apresentação, então eu consigo começar a apresentação e vamos todos torcer para que eu consiga terminar. Né? Vamos lá. A questão que o Paulo comentou é muito séria, né? Isso que a gente passou. Eu enxerguei assim como se fosse um laboratório da ultradireita testando alguma coisa, ver até onde eles poderiam ir. E eu temi pela PocCon, que aconteceu a semana posterior ao FIC em São Paulo, que poderia sofrer um ataque mais truculento em um lugar, São Paulo, que tem algumas facções mais organizadas da ultradireita, mas por sorte nada aconteceu ali de mais grave, né? E foi isso, assim, foi a velha estratégia de criar factoides, e em cima disso fazer um escândalo, sempre protegendo a inocência das crianças das artes corruptoras, né? Essa história que a gente já está cansado de ver e continua vendo e a gente vai enfrentar ainda por algum tempo. Bem, eu acho que fica com esse alerta aí pra gente, né? Se eu soubesse que tinha um momento de livros interessantes, teria trazido alguma coisa, porque eu voltei do FIC, como o Paulo me denunciou aqui, e aí eu consegui algumas coisas lá que seriam interessantes de mostrar, mas vou acabar apelando para um pequeno jabá, que é um livro que eu sou um dos organizadores, que é um livro que eu acho que interessa pro pessoal aqui, porque é um livro sobre o Moacir Cirne, né? Um grande pesquisador de quadrinho brasileiro, que foi organizado por mim, por Maria Clara Carneiro, por Guilherme Silveira e por Walter do Carmo, com artigos sobre a obra do Moacir Cirne. A gente se inscreveu para tentar lançar ele no Jornadas, tomara que dê certo. Esse livro era para ser na Bienal do ano passado de quadrinhos de Curitiba, por problema de gráfico, isso não aconteceu, então ele acabou sendo lançado em dezembro, em lugar algum, né? Tá, eu vou passar assim, Robson. Eu acho que deve ser na loja da própria editora que Arrisco Impresso. Depois da apresentação, eu busco isso e coloco ali no chat para todo mundo. Tomara que vocês consigam lançar aqui nas jornadas. A gente adquire aqui. Eu quero um. Reserva para mim. Inclusive, a gente atacou fez uma blitzkrieg
né, no Jornadas, que a gente veio com apresentações sobre o CIRNE. Então, o nosso grupo de pesquisa vai falar do CIRNE e apresentar um pouco alguns temas que estão nesse livro. Alberto, você ergueu a mão? Queria comentar alguma coisa? Eu queria dar uma Parabéns! sugestão. Obrigado, meu querido. 4.5 aqui, ó. 4.5 de quadrinhos. Ai, ai. Eu queria dar uma sugestão para o observatório. Eu sei que é uma outra dinâmica, né? Mas é, fora do eixo Rio-São Paulo, está tendo uma proliferação de eventos também. E todos esses eventos, eles contam com políticas públicas. É impossível fazer os eventos, por exemplo, sem estar por exemplo, prédios, instituições públicas e tudo mais. Então, a gente lida muito com essa questão de editais, de recursos, e, obviamente, existe a ganância, né, de alguns setores políticos em querer, na verdade, essa fatia para os eventos deles. Essa que é a grande questão que aconteceu com o FIC, na verdade. Né? Não tem essa questão da censura, né, da preocupação, tudo é tudo uma cortina, na verdade, para que grupos políticos tenham, de repente, essa fatia aí para eles, né? Então, eu gostaria de sugerir que em algum momento a gente pudesse fazer um observatório que realmente a gente debatesse um pouco sobre esses eventos, porque invariavelmente a gente vai estar inserido nesses eventos, ou como consultores, ou na hora de escrever um edital, de ajudar e tudo mais. Então, eu acho que é interessante que a gente converse para trocar experiências mesmo, porque essa questão que aconteceu no FIC, por exemplo, abre precedentes para acontecer aqui na Paraíba, nos dois eventos que a gente vai ter aqui também. Então, eu acho que é interessante que a gente também converse e que não ache que é um caso isolado, por exemplo. Então, fica uma sugestão para nós aqui, O que Cadu somos falou pesquisadores, né? da verba aqui para a Lei Aldir Blanc, né? Agora, eu acho interessante, na última reunião do ano passado, em dezembro, a gente discutiu o uso da inteligência artificial. De repente, a gente pode pautar uma discussão sobre esse assunto no colóquio de dezembro, que vai ser híbrido, vai ser ao vivo lá da ECA, né, e transmitido online para os outros estados, né, para o pessoal que não está aqui em São Paulo. O que vocês acham, Selby, Paulo? Eu não sei se eu entendi exatamente o que o Alberto quer dizer. Se a gente deve trocar experiências, porque o problema que aconteceu no FIC é um problema que pode acontecer em outros eventos, e nesse sentido seria interessante trocar experiências, ou se seria interessante trocarmos experiências, independentemente do que aconteceu no FIC. Eu não entendi qual das duas propostas que o Roberto tinha colocado. Eu ouvi com bastante atenção, mas não ficou muito claro isso para mim. Eu acho que ligado com o espaço propondo, público ainda, né? Eu acho que o Alberto está propondo que a gente discuta formas de ter incentivo, de ter verba, de ter patrocínio para os eventos sobre quadrinhos, não é isso, Alberto? Eu acho que na verdade é um pouco essa é uma questão que eu acho que é primordial para nós e também conversar sobre esses efeitos que acontecem de censuras que já aconteceu no FIC, aconteceu lá na Feira do Livro e que vai abrir precedentes principalmente para cidades menores que estão propondo eventos e que a verba é muito mais difícil de adquirir, sabe? E que muitas vezes a gente tem uma proliferação maior de grupos conservadores, né, que usam essas mesmas questões que foram levantadas no FIC e que acaba esmagando as nossas possibilidades de construir festivais e tudo mais. Então, é uma maneira, né, da gente trocar algumas ideias. Eu acho que aqui é o principal local, é o que está reunindo os pesquisadores no Brasil todo, né? Então, não sei, de repente vale a pena conversar a respeito. É só uma sugestão, na verdade. A gente pode convidar alguém da Aspas, né? Alguém de outros eventos, para a gente ir trocando experiências. Alberto, só para, assim, algumas pessoas sabem, acho que a maioria sabe, mas não sei se você sabe,
especificamente sobre censura aos quadrinhos. A gente está fazendo um livro desde 2019 sobre esse assunto. Então, tentando reunir todos os casos contemporâneos, não é, Frederick Berton? Todos os casos contemporâneos e para meio documentar isso. Entendeu? Tem o da Bienal, tem outros casos, tem outras formas de censura. Por isso que eu digo que o método é o mesmo. Você tenta arrumar uma pauta de costumes, porque você não tem um argumento. A pauta de costumes é uma forma de você arrumar um inimigo. Esse inimigo, estatisticamente, se você tem um inimigo, você mexe com paixões das pessoas, as pessoas tendem a curtir mais, comentar mais, se indignar mais. Veja o que faz com meu filho, por exemplo. A pessoa curte mais, se indigna mais. Isso faz com que alavanque seu volume de seguidores e você acabe tendo uma projeção digital um pouco maior, que pode te transformar numa figura digitalmente importante para impactar na realidade política da pessoa. Esse é o cenário que a gente tem. Isso é um fato que a gente tem no país. O que eu acho que a discussão podia ser colocada... Bom, tem o livro, né? O livro um dia sairá. Mas o que eu acho que pode ser colocado é quais seriam as formas de você desarmar tais discursos. No meu entender, não dando visibilidade. No caso do FIC, eles foram muito infelizes. Acho que eles foram infelizes assim estrategicamente, porque se eles fizessem na quarta-feira, talvez eles conseguissem melar o FIC. Eles fizeram no sábado, se não me engano, na sexta ou no sábado. Não deu tempo de ter uma repercussão tão grande como, por exemplo, foi feita na Bienal, que ela foi feita nos primeiros dias, né? Então, acho que a resposta me parece que uma é você não dar tanta trela para isso, mas se der trela para isso, que haja uma resposta da sociedade à altura. Assim, eu acho que nesse sentido é que podia ser feita a discussão. Se um evento de quadrinhos sofrer isso, a gente acho que deveria ter uma rede, talvez, já montada, que conseguisse dar uma resposta à altura. Essa mesma tentativa aconteceu há 3 anos no Salão de Piracicaba, por exemplo. Um vereador ficou indignado que as charges do salão eram mais contrárias, representavam criticamente o Bolsonaro. Meu Deus do céu, o presidente do ano lá era o Bolsonaro. Era natural que você tivesse, né? Assim como aconteceu no governo Lula, enfim. Mas ele está nos alongando um pouco na história. Mas eu acho que quais medidas, quais respostas sociais podiam ser dadas? Se o Aroeira foi acionar uma lei de segurança nacional contra ele, a resposta da sociedade foi brilhante, que foi o movimento da charge continuada. Todos desenharam aquela charge dele. Se você mexeu com ele, você mexeu com todos. Aí o Instituto Vladimir Herzog premia isso, cria uma categoria especial, a categoria charge continuada, para premiar esse trabalho. Então, a resposta da sociedade foi à altura da atitude censora que se tomou. No FIC não houve, mas eu sentia das pessoas nas mesas medo. Assim, conversando com outro, eu sentia medo. Olha, eu tô com medo. Mais de um desenhista me comentou isso. Eu tô com medo que possa, olha, que venham. E a ideia é essa mesmo. É produzir medo para que a pessoa, a partir disso, se autocensure. E que não deixa de ser uma forma de censura. Por isso que a resposta da sociedade tem que ser de amparo. Meu ponto de vista, pelo menos. Paulo, a gente põe, né, até a gente passa também isso para o Valdomiro, né, para a gente montar talvez alguma sessão, e não só tem a pesquisa que o Paulo também está desenvolvendo, mas tem a minha de guerras culturais, que eu também cito a questão da Bienal, trabalho muito também essa questão de como que isso funciona, né, no jornalismo, no cinema, na mídia e nos quadrinhos também. Então, a gente pode dizer que nós pesquisadores estamos de olho nisso, né, nós estamos produzindo, acho que agora falta também divulgar, né, promover para a gente poder discutir, né, para ter até ações práticas, como o Paulo diz aí, para evitar que eventos assim continuem acontecendo. O Alberto tocou num ponto interessante, que é que se a gente tem uma verba de um órgão público, a gente está propenso a sofrer censuras, né? Ou ter alguém se aproveitando daquele evento para se promover, né? Isso é uma questão também para se discutir. Mas no caso da verba pública é pior, porque o argumento é veja que está usando dinheiro, veja como está sendo usado o dinheiro público, né? Isso aí é um argumento recorrente, né? Sim. Lielson, pelo amor de Deus, começa, senão a gente não sai daqui. Alberto, a sua sugestão é ótima, mas senão a gente não sai daqui hoje.
Antes Também disso, tá? Eu só queria voltar ao tema, Paulo. Eles fizeram ação no sábado, mas no domingo teve uma repercussão ainda que pequena, porque alguns indivíduos foram em mesas atacar quadrinistas de forma verbal. Pessoas pretas, da comunidade LGBTQIA+, e mulheres. São todos os relatos que eu conheço, percorrem esses grupos, né? Xingamentos de baixíssimo calão. A Ilustralu, que talvez seja a pessoa mais conhecida entre as atacadas, foi atacadíssima, assim, e a pessoa falou horrores para ela, virou as costas e saiu. Então, perdão, eu não sei se isso já é uma segunda etapa da ação ou se isso já é uma repercussão de empoderamento a partir da primeira ação. É uma segunda etapa da ação, seguramente. É uma consequência dessa ação. Mas você sabe que tem um desenhista que me comentou, não vou te falar agora, ele me falou, não vou te falar agora, mas eu ouvi aqui Impropérios. Foi no domingo, inclusive. Eu falei, não entendi o que era, mas acho que deve ser algo nessa linha, então. Então, aconteceu esses ataques verbais, assim, em pequena escala, tal, mas, assim, foi bastante aterrorizante para as pessoas envolvidas ali. Tá. Grande discussão, super importante, posta, né, aqui. Agora, responder ao convite, né, fazer jus ao convite. Primeiro, muito obrigado pelo convite, eu acho que o observatório é muito importante passar por aqui, trazer minha pesquisa para vocês, eu acho uma coisa laudatória para minha própria pesquisa, eu fico muito feliz de estar aqui. Como eu já comentei antes, minha voz não está das melhores, mas vamos lá, né? Algumas coisas rápidas antes de eu falar. Eu entrei nesse doutorado na UFRJ em 2018, mas eu só fui terminar em 24, porque a UFRJ deu 2 anos para todo mundo por conta da pandemia. Então eu não precisei pedir extensão, mas eu usei esse tempo todo na pesquisa. A pandemia impactou de forma direta a produção da tese. Eu estava com algumas outras ideias que eu não achava fortes, eu não estava satisfeito com elas, até que um dia eu estava ali no computador trabalhando, tentando buscar referências e coisas, esse trabalho da pesquisa, mas eu não conseguia parar de pensar no que a gente estava vivendo naquele tempo do isolamento e tudo mais, de um governo que não dava conta do mínimo que a gente precisava para sobreviver como uma nação, né? E aí eu pensei que eu precisava de alguma forma incluir essa coisa que estava tão no meu dia a dia na pesquisa. Isso foi um momento de virada, e a partir disso, incluindo algumas referências, algumas outras pesquisas que eu encontrei, eu cheguei nessa ideia de falar como os quadrinhos brasileiros reagem às crises, quando estão imersos em crise. Aí eu vou falando para vocês enquanto eu vou apresentar aqui. Me permitam compartilhar a tela. Só deixa eu voltar para o primeiro slide. Tô falando slide, mas é um PDF, tá? Então... não, mas não... O trabalho se chama Crises no Quadrinho Brasileiro do século XXI. Foi elaborado por mim com orientação da professora doutora Daniele Corpas, no programa de Ciência da Literatura da UFRJ. Tá, o que eu quero dizer com isso, né? Agora a gente faz aquele trabalhinho. Crise em que sentido, né? Crise, no sentido que eu proponho aqui, é um ambiente em que as estruturas de poder que a gente tinha deixam de dar conta das situações que elas davam conta antes. E os novos protocolos de como a gente tem que agir, a gente não sabe ainda como agir. Então é isso, né? A crise é esse momento em que o que a gente tinha não funciona, mas a gente ainda não sabe como dar conta dela. Então é esse meio, né? E isso também é um pouco aquela coisa do Gramsci, que fala que a crise é um momento em que uma coisa ainda não está pronta para nascer e tal. Esse entre lugar. Só que um pouco mais sistematizado. Como crise, eu ainda falo que
há uma cadeia de crise, as crises se empilham umas sobre as outras e podem se alimentar uma à outra, não de modo linear, ou seja, não é uma depois da outra, mas todas meio ao mesmo tempo em rede, e não pontualmente, mas em grandes escalas. Elas são sistêmicas, recorrentes e se aplicam a sistemas. E nos sistemas elas atravancam o funcionamento dos sistemas, mas ao mesmo tempo a crise se incorpora à manutenção do sistema. Um exemplo disso que parece muito abstrato é a crise econômica. Como as crises econômicas acabam se incorporando ao funcionamento do sistema capitalista. É nas crises que rolam as demissões, as reduções de direitos trabalhistas, o achatamento de salário. É nesses momentos que começam a se abrir as portas para menos direitos e mais poder para o capitalista, né? Só para dar um exemplo. Aí eu proponho que, como as crises acontecem em sistemas, eu proponho a gente encarar os quadrinhos como um sistema quadrinístico. Isso quer dizer o quê? Eu não vou olhar para uma obra determinada e ver a crise ali representada apenas. Então não me interessa apenas ver como é que a crise foi representada numa história em quadrinho. Não só ela como tema, mas de que forma a crise como um todo impacta a cena quadrinística ou impacta o sistema quadrinístico. Um exemplo que eu gosto de dar, que me parece elucidar bem a questão, num momento de crise econômica, que tem menos dinheiro circulando, isso pode fazer com que um quadrinho que seria impresso não seja impresso, exista apenas digitalmente. Ou um quadrinho que seria colorido seja publicado preto e branco. Ou esse quadrinho seja postergado. Editoras que contratam autores para fazer projetos, para tentar programas do governo, podem botar o pé no freio e resolver esperar um pouco. Então, isso são exemplos de como uma crise afeta os quadrinhos sem serem necessariamente tema do quadrinho. Tá? É só um exemplo palpável, mais palpável, tá? Então, a primeira coisa do sistema quadrinístico, eu faço uma comparação com o sistema dos quadrinhos do Gronstein para dizer que não é daquilo que se trata. Né? O Gronstein está falando de uma coisa e eu estou propondo outra. Daí eu aproveito para fazer uns comentários sobre as teorias estruturalistas dos quadrinhos, que são muito utilizadas e que eu trato como insuficientes. A saber, o Eisner, o MacLeod, né? Que eu acho que não tem o alcance que a gente precisa para lidar com as questões teóricas. Então, eu passo um pouco por isso nesse capítulo. E aí, a ideia de sistema quadrinístico, eu empresto de Antônio Cândido. Né? O professor Antônio Cândido, muito caro, a instituição da USP, né? Mas na área das letras, que faz essa proposta do sistema literário. Então, eu vou ao sistema literário, não vou ficar aqui me alongando em descrever o sistema literário de Antônio Cândido também, né? Eu faço isso na tese, mas eu sei que se trata de coisas diferentes, e eu sei que tem algumas mediações, tudo está posto na tese, né? E eu sei que o Cândido, em momento algum, se propôs a pensar histórias em quadrinhos, quando ele fala do sistema literário dele. Então, assim, é mais uma questão de eu fazer jus à origem da ideia e apontar diretamente para ele, né? Isso aqui vem de Antônio Cândido e eu lido com essas ideias aqui na minha tese desse modo, né? Então, é isso que eu estava falando, a proposta parte do sistema literário de Antônio Cândido e principalmente desses pontos aqui. A existência de um triângulo em interação dinâmica. Esse triângulo se forma por autor, obra e público. E a existência desse trio, dessa tríade, se ela permanece historicamente, ela gera uma continuidade de tradição. Isso quer dizer o quê? Para o Antônio Cândido, se você não tem esse triângulo em interação dinâmica, uma continuidade de tradução, você não tem um sistema literário. Você tem eventos literários, pontualmente, né? Então, ele vai comentar, por exemplo, que Gregório de Matos, na literatura brasileira,
É um evento literário, porque ele não tem continuidade imediata. A obra de Gregório de Matos não gera sucessores imediatos, que é diferente do que acontece com o arcadismo brasileiro no final do século XIX, que é ali que o Cândido enxerga o começo do sistema literário. Então, é importante dizer, eu não vou atrás de entender quando começa o sistema quadrinístico brasileiro, mas eu aponto lá que seria uma pesquisa interessante para fazer, mas não é a pesquisa que eu estou fazendo no momento, né? Mas eu proponho que esse sistema existe hoje, está em funcionamento. E esse sistema é importante para mim, por quê? Porque a partir dele, as condições de produção, as condições sociais, as condições históricas são intrincadas à análise estética. Eu não consigo fazer uma análise estética à parte dessas outras análises. Tudo está intrincado. E é isso que me interessa. Então, a partir disso posto, eu vou me debruçar. Essa é uma, digamos, aqui eu fecho o apanhado teórico da tese. Aí eu vou partir para fazer. Eu sempre tratei como se fossem 3 artigos. A partir dessa noção de sistema quadrinístico e esse sistema imerso em uma crise. Então, eu vou pensar numa crise no trabalho. É como se fosse um artigo que trata disso. Eu já vou falar um pouco dele. Da crise sanitária e de uma terceira crise que a gente vai ver depois. Crise política. A crise no trabalho foi uma forma que eu escolhi para falar da crise econômica, porque a crise econômica era uma coisa muito grande. Então eu resolvi focar em um aspecto que me parece o mais relevante para a cena brasileira de quadrinhos, que é o trabalho. E aí o quadrinho entendido como trabalho e o quadrinista entendido como um trabalhador das histórias em quadrinhos. Aí nesse capítulo de crise no trabalho, eu tento traçar um panorama das formas de obtenção de renda com quadrinhos na nossa cena. Como que uma pessoa no Brasil hoje trabalha com quadrinhos pode obter renda. Por obter renda, e aqui eu não estou falando renda suficiente para a própria manutenção, mas obtenção de alguma renda. Aí vai passar para os digitais públicos, financiamento coletivo, diversas formas disso acontecer. Como as crises econômicas são recorrentes. Aí eu entro com um entendimento a partir de David Harvey, que é um economista marxista. Como as crises econômicas são recorrentes. Isso é uma coisa que já está lá em Marx. Perdão. Mas o Harvey postula isso, né? E é a partir dele que eu chego ali. Como essas crises são recorrentes e são importantes para a manutenção do sistema capitalista em ação. Porque elas impactam diretamente no trabalho e a remuneração, aquilo que eu comentei anteriormente. Aí eu vou falar de publicação de quadrinhos como trabalho e que poucas obras, no fim, tratam do tema de trabalho. Poucas obras de quadrinhos tratam disso no Brasil. Não quer dizer que elas não existam, só que elas não são tão numerosas, né? Quanto o peso da questão me faz acreditar que mereceria. Aí eu analiso algumas obras em torno disso. Tá aqui. Vamos a elas. Mi próprio Macanudismo, de André Valente. É isso aí, Flávio. A crise é cíclica, exatamente. É com isso que eu lido também. O Mi próprio Macanudismo, do André Valente, que relata uma experiência dele em que ele traduziu e fez a letra, imitando a letra do Liniers, naquela exposição que rolou do Liniers em São Paulo. Então, era ele traduzindo e letreirando cada uma das tiras do Liniers. E como é diferente esse trabalho dele e o trabalho do Liniers. Como isso é valorizado. Qual é a percepção de valor sobre uma coisa e outra. Aí eu também trago para a baila 2 quadrinhos digitais do André Valente, que ele trata sobre trabalho. E eu faço uma análise em paralelo de Isolamento e Confinada,
são 2 livros que poderiam estar no capítulo sobre a pandemia, que é o capítulo seguinte, mas eu prefiro tratar deles aqui da questão do trabalho, porque o Confinado é basicamente disso, né? É uma empregada doméstica que é obrigada a ficar na casa da patroa durante a pandemia. E a relação delas, como é que se dá, né? E o isolamento de Elodângelo, que mostra uma fachada de prédio e as diversas pessoas tentando continuar sua vida, inclusive seus trabalhos, durante a pandemia. Né? Isso tudo está analisado na tese. E ainda eu puxo mais 2 quadrinhos. Percebam que a ideia da abrangência aqui é tanto... Isolamento foi publicado por Catarse, financiamento coletivo, portanto. E o próprio Mecanismo foi publicado pela Bebel Books, mas tem toda a cara de zine. Confinada foi publicada pela Todavia, também com financiamento coletivo. Fired, do Ricardo Coimbra, que é digamos, um RH super entusiasmado com a empresa, que tenta convencer um trabalhador desmotivado a se motivar. Foi publicado pela Ugra, que é uma pequena editora. E aí, vamos para o zine mesmo, que o Adonis Pantazopoulos fez esse quadrinho, assim, xerocado, são algumas páginas A4 dobradas e grampeadas. Nós sabemos que você vai longe pelo dinheiro que herdei da minha família. Que trata da história de um trabalhador de uma editora que sofre assédio moral e abuso trabalhista. Aí existem algumas coincidências que a gente pode traçar entre a biografia do Pantazopoulos e o quadrinho, mas se ele não fez, não sou eu que vou fazer, né? Mas aí fica um pouco esse espírito de que ele tá falando de alguma coisa. E aí eu cito alguns outros quadrinhos também depois, né, para dar mais um caldo ali, como Fessora, da Aline Lemos, que relata a experiência dela em dar aula como professora de história. Mas isso mais ou menos encerra o capítulo. Eu sempre faço isso. A crise a partir de um ponto de vista no sistema quadrinístico e analisa algumas obras, como é que se comportam diante dessa crise. Aí vamos para o capítulo seguinte, ou o artigo seguinte, né? Que é a crise na política. Então tem uma relação muito íntima entre o sistema político e o sistema financeiro. Então as crises econômicas também geram crises políticas, né? A gente percebe isso, por exemplo, no golpe que a presidenta Dilma sofreu, que o start disso é uma crise econômica, né? E essa crise econômica é gerada por um ingerenciamento político, quando o Congresso é travado e não consegue fazer as suas ações ela não consegue governar, ela não tem governabilidade, né? Por causa da má relação dela com o Congresso, isso acaba gerando uma crise econômica, que gera uma crise política. E as coisas vão se realimentando. As políticas públicas como influência direta na produção de quadrinho. Esse tem um capítulo ótimo do Paulo Ramos e do professor Valdomiro, que eles... Acho que o Valdomiro assina, eu acho que o Diego Figueira assina também esse artigo com o Paulo e com o Valdomiro, que é como a importância dos programas de compra de livros do governo federal, como isso impulsiona a produção brasileira. E aí entra as leis de incentivo. O Cadu comentou aqui nos comentários agora há pouco sobre a Lei Paulo Gustavo e os artistas de quadrinho tentando pleitear verbas específicas para a área, né? E também a gente pode pensar em como a censura estatal pode, né, não proibir algumas obras de serem publicadas. Então, tudo isso entra no jogo. E a política como fato histórico e gerador de percepção. Isso quer dizer o seguinte: como a gente vai entender a nossa realidade a partir dos andamentos políticos. A sensação de segurança ou de insegurança numa cidade não se dá apenas pela forma como a segurança pública lida com o crime, mas de acordo com o que se fala desses lugares. Alguns lugares que têm números muito piores do que São Paulo, por exemplo, não tem a sensação de segurança que tem São Paulo.
Então, isso é uma coisa que se constrói, de certa forma, pelo modo que se trata a questão. Então, passa um pouco por isso, assim. Isso se trata especificamente de gerador de percepção de corrupção. Como você consegue criar que o PT foi o partido mais corrupto que governou esse país. Sendo que isso não tem base factual. Mas isso é uma percepção muito disseminada, né? Então passa por isso também. Aqui eu lido somente com 2 obras. Novamente vou até a UGRA, o livro Brasil.exe, de Rodrigo Cuyama. Não sei se vocês conhecem Azul Gritos, é formato A6. Livrinho assim, formato zininho mesmo. E o Robson Villaalba com Um Grande Acordo Nacional. Vou falar um pouco sobre os livros. O livro do Okuyama tem um formato interessantíssimo. Ele é todo visto por câmeras de celular ou câmeras de vigilância sobre uma festa de família para o aniversário de uma matriarca da família, que vai acontecer no dia da eleição, do segundo turno da eleição de 2018, a fatídica eleição que vai colocar Jair Bolsonaro na presidência da República. E as reações e as brigas entre família, isso está tudo colocado ali, até que tudo redunda num massacre de uma figura que está um pouco proscrita da família ali. Então eu acho que eu digo que o livro do Okuyama capta o clima do que foi vivido desde, sei lá, 2013, quando a direita começa a tomar as manifestações do movimento Passe Livre, né? Até o governo Bolsonaro. Já Um Grande Acordo Nacional, como vocês imaginam, trata do impeachment da presidenta Dilma. Esse livro do Robson é fantástico. E ele é um quadrinho reportagem, mas ao mesmo tempo ele é um quadrinho ensaio, porque o Robson está falando sobre a tentativa dele de fazer um livro que ele não consegue. E ele se obriga a falar sobre a questão premente que ele vive naquele momento, que é a questão do impeachment. Então, o livro é o Robson explicando o que está acontecendo e a tentativa dele entrevistar a Dilma. Aí tem um desenvolver narrativo ali que eu não vou contar para quem não leu o livro, porque é interessante você descobrir aquilo pela leitura, mas você tem um apanhado fantástico desse período e do que aconteceu ali. Então esse livro traz em fatos a nossa crise política. E Rodrigo Okuyama ficcionaliza o espírito dessa distensão, dessa polarização, desse lugar perigoso que se tornou a política. Então, é por isso que esses 2 quadrinhos estão aí, para análise da crise política. Aqui entramos no 3º artigo, que vai encerrar a tese, né? Que é a crise na saúde, que, na verdade, é a semente dessa tese toda, né? Como eu falei para vocês. Se trata da pandemia de Covid-19. Eu recolho algumas obras autobiográficas sobre a experiência da pandemia e também reações estéticas às ações políticas durante a pandemia. Vocês podem ver que a gente poderia trocar algumas dessas obras de lugar. Isso seria possível de fazer, né? E isso confirma, no meu ponto de vista, aquilo que eu proponho lá na frente, que eu propus lá na frente, nos primeiros slides, né? Que essas crises são entranhadas uma na outra. Elas são sistêmicas, elas uma impulsionam a outra e não de forma pontual ou linear, mas em rede, né? Elas vão se realimentando, né? E retroalimentando e protoalimentando, né? Então aqui esses são os quadrinhos que eu escolhi para comentar. Você não me conhece do Guilherme de Souza, que é mais conhecido pelos quadrinhos de humor. Faz um quadrinho muito sério, assim, um quadrinho muito fora do tom do Guilherme de Souza. Chama atenção por isso. E eu nem acho que é o melhor trabalho do Guilherme, por exemplo. E nem considero, assim, que é um grande quadrinho em si. Mas eu acho que é um quadrinho muito importante para a minha análise no momento.
Eu penso a mesma coisa sobre o Confinada. Também não é um quadrinho que eu particularmente goste, mas eu estava nesse momento de pesquisador, né? O que me ajuda com a tese, né? Então foi isso. Esse aqui, História da Pandemia. O Guilherme tem uma tia que ele tem que ajudar a cuidar. Ele e a esposa trabalham em casa. Ele mesmo pega Covid, ele fica cuidando para que os pais não fiquem doentes, ele acaba internado, vai para CTI e tudo mais. É uma situação muito grave. Picó se recuperou, se saiu bem. E, para mim, que seria uma cereja do bolo, esse livro foi premiado com edital de uma lei que só foi possível por conta da pandemia. Esse livro é um dos premiados de Niterói, com Aldir Blanc. Então, ele mesmo se fecha. É um livro que só existe por causa da pandemia, sobre diversos aspectos. Aí, a seguinte é esses grauliches aí, eu não sei nem dizer o nome desse livro, do Diego Gerlach, que é um autor muito conhecido no meio independente, que produz muito por conta própria, em editoras de menor porte, como a Pé de Cabra e a Escória Comics, né? Mas ele vai ser convidado / contratado pelo IMS, Instituto Moreira Salles, que na época da pandemia fez essa atitude de contratar alguns artistas de diversas áreas, pagá-los, para que eles fizessem algumas obras que ficariam disponíveis online. Então, esse quadrinho está disponível online, por exemplo, no Instituto do IMS, no site do IMS. E trata também da experiência pandêmica dele e da companheira à época, incluindo a morte de uma pessoa próxima e como eles lidam com isso. Eu já tinha o livro do Guilherme, porque é o do Diego Gerlach, né? Porque o Guilherme vai falar de uma perspectiva, uma classe média mais segura, porque o impacto na vida financeira do Guilherme é ficar confinado dentro de casa. Não parece haver impacto financeiro para o Guilherme, o que é ótimo para ele. Isso não é um problema de nenhum aspecto, né? Moral, nada disso. Mas para o Diego sem existência de feiras, um artista independente fica com pouca possibilidade de saída de material. Isso impacta completamente as formas como ele ganha dinheiro, como ele obtém renda. Então, a pandemia gera um problema adicional pro Diego Gerlach. Então, está rolando uma discussão aqui, eu não estou conseguindo acompanhar, mas depois a gente conversa, tá? E aí, o livro seguinte é o Edaí, do Guilherme Silveira, que, a princípio, é um quadrinho abstrato. Ele se trata de manchas na página que vão aumentando em quantidade. O Edaí é a frase miserável, né, do ex-presidente da República, quando perguntado o que ele poderia fazer pelas pessoas que estão morrendo, ele fala, e daí no Socoveiro? Isso deixou o Guilherme Silveira um pouco atarantado ali, né, um pouco furioso, e ele reagiu esteticamente, né, e ele produz essa obra. Então, tem uma foto que se tornou famosa das covas abertas para enterrar as pessoas, né, porque era uma época que a Covid estava muito contaminante, então esses enterros eram todos feitos rapidamente, assim, sem direito a velório e essas coisas. Então, as covas eram abertas e os corpos colocados lá e fechados rapidamente, né? E isso, visto à distância, lembrava uma página de quadrinhos, porque tinha a grade ali, né? Você tinha a grade e a divisão dos quadros. Então, é inspirado nisso que o Guilherme não vai fazer um quadrinho, mas vai fazer uma série de manchas, né? Aí eu argumento que esse processo dele, por mais que seja abstrato, na verdade, ganha força quando a gente conhece o aspecto biográfico da história. De como o Guilherme encarou aquilo. Então, eu considero esse também, por um outro viés, um quadrinho autobiográfico. Claro que lida com a pandemia. E aqui, passo já para a conclusão. É muito legal que conclusões de tese, às vezes, existem ali para a gente sedimentar o óbvio, né? O trabalho de quadrinista não é profissionalizado, o que não quer dizer que a gente não tenha profissionais, mas ele não é regulamentado, né? E são poucas as pessoas que conseguem fazer disso uma profissão única e viver só disso, né? Há relações possíveis entre o sistema quadrinístico e o sistema literário, o que não quer dizer de forma nenhuma que quadrinho seja literatura, ou que literatura seja quadrinhos.
fazer a leitura. Isso aqui são minhas conclusões, portanto, é meu ponto de vista, né? É o que eu defendo. Eu consigo uma complexificação da análise a partir do entendimento que o quadrinho seja um sistema. Isso me faz avaliar mais elementos, e eu acho que isso torna toda a análise mais produtiva, com esses novos elementos incluídos ali. Me faz ver coisas que, se eu partisse apenas para uma análise estrutural ou estética, não conseguiria, né? E a outra é a valorização do entendimento da obra em relação à cena em que ela se insere a partir do pensamento de sistema. Isso quer dizer, a cena de quadrinho onde acontece, né? Então, eu entender obra como parte de um sistema incluído numa cena aumenta a valorização dessa obra, não diminui. O fato de eu não ir só para a obra e só para o seu conteúdo não reduz a obra, mas a engrandece. Quando eu coloco esses outros temas, mostra como ela é pulsante de diversos elementos que temos ali, né? E que podem representar até outras coisas. A gente pode tirar algumas outras conclusões a partir daquilo. Eu teria isso. Esses são os mesmos slides que eu dei na defesa, no dia 29 de fevereiro. Então, essa é uma tese fresquinha, né? É uma tese que dá para fazer sushi até, fresquíssima. Infelizmente, a gente não vai ter aqui as arguições que foram valiosíssimas, né? Eu queria tornar público meu agradecimento novamente à minha orientadora, claro, né? Que sem ela não seria possível o trabalho ter a qualidade que teve. Mas aos arguidores, que foram os professores da UFRJ, o professor Ricardo Pinto, que fez uma contribuição muito valiosa sobre valor, do qual pretendo desdobrar como um pequeno artigo, do professor Luiz Eduardo Soares, que é uma das bases, que também está ligado ao programa de pós-graduação da UFRJ, e ele é uma das bases do capítulo sobre política. Tem livros muito importantes para a gente entender essa ascensão do bolsonarismo. É uma pessoa que pensa muito sobre segurança pública, né, e sobre política, além de ser um grande escritor de prosa. O professor Antônio Marcos Pereira, do Departamento de Letras da UFBA, que fez uns paralelos muito interessantes entre Antônio Cândido e essa proposta de sistema quadrinístico também. Me deu ideia para desdobrar isso em um artigo futuro também. E o professor Ciro Inácio Marcondes, talvez mais conhecido porque acompanha os quadrinhos pela Raio Laser, né, que é o empreendimento dele como crítico de quadrinhos, que também fez contribuições valiosíssimas sobre as noções de sistema, aí já partindo de uma visão mais da teoria da comunicação, e trouxe contribuições muito importantes das teorias de quadrinho. Eu vou parar de compartilhar agora, nesse momento. Agradeço a atenção de todas as pessoas aqui. Me ponho à disposição para a gente conversar e trocar uma ideia, se for necessário. E eu vi que vocês escreveram bastante ali nos chats. Eu não pude acompanhar. Então, desculpem. Se alguém quiser fazer a colaboração agora, fique à vontade. Eu não contei o tempo do Roberto, porque eu não sei quanto tempo temos para a discussão. Temos mais uns 10 minutos. Eu queria. O Ricardo levantou a mão aqui, mas antes de passar para ele, eu queria dizer que o seu trabalho é muito bom, muito profundo, mas eu queria fazer uma constatação que o Bronstein, ele usa o termo sistema para falar de narrativa, né? Uma relação entre interior, né, da história em quadrinhos. E você usa o termo sistema, como você falou, a partir de Antônio Cândido, para fazer uma análise exterior à narrativa de quadrinhos. Você mostra como a história em quadrinhos ela se relaciona com uma série de outras questões políticas e sociais, né, sanitárias e tal. Então, essa é a diferença entre o uso do termo sistema para o Bronstein e o uso do sistema que você fez. Então, ele fez um trabalho em sistema
para dentro da história em quadrinhos, você fez um trabalho usando o termosistema, mostrando todas as relações exteriores às histórias em quadrinhos, embora você também fale do conteúdo delas, né? Bom, vou passar primeiro para o Ricardo, depois para a Alessandra. Ricardo, por favor. Oi, professor. Na verdade, eu só fiz aplaudir, por isso que apareceu aquele ícone. Tá. Então, vou passar para a Alessandra, que levantou a mão. Acho que o Robson tinha levantado antes, Roberto. Tá. Então, desculpa. Mas você pode falar, Alessandra, depois eu falo. Tá joia, então. Primeiro eu quero parabenizar, Nielson, o seu trabalho. Eu acho que realmente foi um levantamento fantástico, e sua proposta, né, a reflexão é muito bem-vinda. Só um comentário com relação ao sistema, porque você falou do Cândido, né, da noção que ele fala de sistema literário, e aí me remete, que o Cândido também, né, fala sobre isso, do polissistema, do Itamar Zohar, né, que é um pesquisador israelense. A gente usa muito, eu sou da área de teoria da tradução, essa ideia de polissistema exatamente para mostrar que nenhum produto de tradução é alheio ao mercado, às questões das relações de poder, a relação econômica entre os países, e isso acontece em outros sistemas também, né? Então, de repente, para futuros artigos, para outras coisas, você pegar por esse lado também seja uma coisa interessante, porque a reflexão de polissistema é muito pertinente para falar nessas questões que vão, assim, não só dentro do país, mas como que a gente tem essa ideia de centro e periferia, sobre quais incentivos que são dados, né? Assim, é bem interessante. É só uma sugestão, mas parabéns pelo seu trabalho, adorei o levantamento das obras que você fez também, e vou, assim, depois dar uma manida com certeza no seu trabalho. Parabéns, Bielsa. Alessandra, muito obrigado. Eu não conhecia a noção de polissistema, fiquei interessadíssimo e com certeza isso pode ser usado para desdobrar em artigos e outras coisas, com certeza. Comentando rapidamente o que o professor Roberto falou sobre o Grostin, eu só quis marcar, professor Roberto, porque como a gente tem o Grostin, né, que é tão conhecido, e tem o sistema dos quadrinhos, eu quis marcar o sistema quadrinístico, são coisas diferentes, né? Eu achei importante para a tese a gente ter essa marcação, né? Obrigado, Alessandra, eu vou procurar sim. Vou passar aqui a palavra agora para o Robson. Boa noite. Parabéns, Lê, pelo teu trabalho, tá bom? Ele dá eu vejo assim que ele dá uma robustez, né? Uma robustez mais ainda, amplia mais a possibilidade de você pesquisar com e a partir de quadrinhos. Achei muito interessante se olhar. E aí, tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, quando você falou da cena, né? A cena na análise, me remeteu muito a Amy Orlando, né? Cena enunciativa, né? Que ela traz no análise de discurso. Questão da cena enunciativa, e não apenas do discurso como algo solto, mas ligado dentro de todo um sistema político, social, histórico. Não existe possibilidade do discurso fora dessa cena enunciativa. Achei só um adendo, só uma fala nisso. E eu gostaria que tu me explicasse, eu fiquei muito curioso mesmo, para saber como tu fez as análises dessas obras, se tu optou por seguir alguma unidade de análise, tipo assim, uma cena, uma página, foi a obra toda. Eu fiquei muito curioso por isso e, novamente, parabéns. Obrigado, Robson. Eu não sou... Eu estudei um pouco de análise do discurso, mas não sou um analista do discurso, né? Então, não conhecia a noção de cena enunciativa. Mas quando eu trato cena, assim, do quadrinho, eu estou falando do ambiente do quadrinho onde estamos nós, né? Nós fazemos parte da cena dos quadrinhos como pesquisadores, como leitores, como autores, né? Um pouco como a gente fala de cena de música, sabe? A cena da música, né? Que tem os atores ali circulando, um pouco nesse sentido. Quanto às análises, eu trabalhei sempre com as obras inteiras. Todas as obras foram completas. Aí, se você pegar minha tese, ela é uma tese muito curta, na verdade, porque ela tem 200 e tantas páginas, mas muitas dessas páginas são páginas de quadrinhos. Então, o livro do Robson, por exemplo, o Grande Acordo Nacional, é lido na íntegra. Claro,
Eu não vou fazer o trabalho exaustivo da análise, do ponto a ponto ali, mas o livro é tratado como um todo. Eu cito trechos de cá e lá, apresento algumas páginas, dou um geral sobre a obra, né? Mas no caso dos zines, alguns deles estão reproduzidos na completude na tese, inclusive, para tratar de forma mais completa dos enunciados e tudo mais, né? Aí, quando eu vou para análise miúda, ali tem Gronstein, sim, mas tem muita coisa de dois aspectos que eu gosto de usar. Um vem do cinema, que é a ideia de justaposição, Sergei Eisenstein, e outro vem da literatura, que é a ideia do narrador-arranjador. A ideia do narrador-arranjador surge para dar conta do que é o narrador do James Joyce em Ulisses, que seria um estamento que não é a voz narrativa, mas algo que organiza as vozes narrativas. Isso me parece demais com a organização de uma história em quadrinho. Que não tem só a voz da narração, né, ou a voz dos personagens, mas tem esses personagens sendo apresentados visualmente e de um ponto de vista. Isso é escolhido por alguém, né? E daí, para não confundir com a função autor, me parece que essa ideia de arranjador é bem funcional. Então, mas para responder sua pergunta, sim, eu usei obras inteiras. Todas as obras citadas foram analisadas na totalidade, embora não na minúcia o tempo todo. Valeu, obrigado, Elias. Parabéns de novo. Obrigado. Gelson, quando você for fazer um artigo, você pode submeter a revista Nona Arte, tá? Bom, você já é doutor, então você não precisa necessariamente de outro doutor junto, né? Você pode submeter a revista, tá bom? E faço esse convite. Muito obrigado. Porque o seu trabalho tem uma profundidade grande. Mais alguma pergunta, gente? Paulo Ramos. Gelson, parabéns. Parabéns pelo trabalho. Eu continuo curioso para ler. Você ficou de me mandar, mas não mandou. Mas triplamente curioso, depois de ouvir você falar, de saber a composição da banca, que o Luiz Eduardo Soares estava na banca. Sim. Cara, assim, acho que isso só reforça a qualidade dos nomes que você pôs da banca, só reforça a qualidade do seu trabalho. Eu fiquei matutando aqui duas coisas. Primeiro, há diálogos entre o sistema literário e o sistema quadrinístico. São coisas diferentes, porém há diálogos. Estou dizendo isso num programa de literatura. E tudo bem. Não houve nem questionamento do tipo, olha, mas o sistema literário não estaria incluído no sistema quadrinístico, ou o sistema quadrinístico não estaria incluído no sistema literário, que é aquela discussão eterna se quadrinhos são literatura. Como foi apresentado num programa de literatura, eu fiquei com essa dúvida. Essa é uma primeira questão. E a segunda questão, que eu acho que eu entendi o que o Robson está dizendo, e que é uma coisa tentadora. Eu entendi que o seu lugar de pesquisa é na literatura. Mas eu acho que existe um conceito que perpassa não só a área de discurso, vamos dizer assim, mas a área de literatura, que é o conceito de campo, via Bourdieu, via outros autores, enfim. Você está bem claro, você foi por Antônio Cândido. A pergunta é para a gente poder pensar coletivamente. Será que dizer que os quadrinhos seriam um sistema, não no sentido Gronstein, mas no sentido Zene, né? Não estaremos dizendo que os quadrinhos também compõem um campo? Pelo menos alguns outros autores têm dito isso. Mas será que não estaríamos dizendo coisas muito próximas de maneiras diferentes e que só vêm a se complementar? Tá. Obrigado, Paulo, pelas perguntas. A primeira questão era sobre... Qual a sua primeira questão? Era sobre o que mesmo? Eu fiz, na verdade, primeiro um elogio. Depois eu perguntei se o sistema quadrinístico, o sistema literário, dizer que o sistema literário no sistema quadrinístico, no programa de literatura, não teria problema, se ninguém estranhou. Isso. Não, ninguém estranhou, todo mundo achou legal. Inclusive, eu acho que eu fui aprovado para o doutorado porque o meu objeto de estudo era quadrinhos. Assim, a UFRJ não tem esse tipo de problema. Tem muita gente trabalhando com cinema, trabalhando com outras artes lá também.
e quadrinho não foi nenhum problema. Essa constatação que os sistemas são próximos não espanta ninguém, porque eles, no fim, compartilham, no mínimo, prateleiras, né? Então, quer dizer que eles percam suas particularidades. Quanto ao Bourdieu, eu cheguei a dar uma entrada na pesquisa em algum momento. Isso não está na tese, tá? Isso foi uma leitura que eu fiz. Eu fiquei na dúvida se eu deveria incluir aquilo. Agora eu sou incapaz de te dizer por quê, mas quando eu li, me pareceu que tinha alguma coisa que com o Antônio Cândido não estava colando. Muito bem. Então, assim, é alguma coisa da ordem epistemológica ali que teria uma diferença. Então, são dois autores que, para trabalhar juntos, daria algum esforço, ou seria até irresponsável. E como eu já estava na estrada com o Cândido, eu falei, bora lá. Mas o meu passo seguinte seria fazer essa mesma coisa a partir do ponto de vista do... Esse é um interesse, esse é um projeto, como diria o Pofechon, a ideia de um projeto de pós-doc ir para esse lugar, entendendo? A partir do campo do Bourdieu. As mesmas questões, né? Mas, na época, eu lembro claramente... Beleza, isso aqui eu não preciso ler agora, para depois conseguir aqui com o Cândido, que tem alguns limites ali, né? Então, isso passou pela minha frente e eu optei em algum momento em deixar de lado. Num primeiro momento são muito similares. São mesmo e parecem complementares. Eu acho que o Cândido tem uma coisa mais materialista que o Bourdieu, me parece. Embora eu preciso ler mais Bourdieu para poder garantir essa afirmação. E isso me interessava, principalmente uma postura do Cândido que falava que o interno se torna externo e o externo se torna interno. Dessa mediação que acontece em volta e a parte estética, né? Isso que me interessava muito. E a tese ainda não está no repositório da UFRJ, por isso que eu não posso compartilhar com vocês ainda. Até eu vou escrever para eles para perguntar na segunda-feira como é que anda isso aí tudo. E agradeço demais as perguntas, o interesse e a atenção. Obrigado. Thank you.